corajosos a realizar a tua vontade. Ó Deus, dá condição aos teus servos de sermos obedientes e que possamos obedecer prontamente. Pai, de alguma forma, e somente o Senhor pode, pela tua compaixão, somente o Senhor, Pai, de forma sobrenatural, pode usar o teu servo aqui e falar diretamente aos nossos corações. Tu sabes o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Incomode, Pai, as nossas vidas e nos faça dignos de Ti. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui e celebrar ao Senhor mais esse domingo. Já aí, o último... É o último domingo do... não, ainda não. Não, nem tanto assim, né? Mas é bom a gente celebrar o Senhor por tudo que Ele é para nós. Agradecer pela Midian, que voltou da viagem missionária. A galera teve aí orando por ela ali e pela galera toda ali na Bahia. E alguns batistas já estão em Salvador, outros estão a caminho. Amanhã começa, então, a Assembleia da Convenção Batista Brasileira e batistas do Brasil inteiro estarão reunidos desde amanhã até domingo próximo, em Assembleia, ali na cidade de Salvador. E ali teremos uma cruzada evangelística e todas as decisões da nossa denominação, né? Então a pastora Tânia estava viajando agora e alguns já estão lá, inclusive, né? Então, olhem por isso, esse é um ano de eleição de diretoria da Convenção Batista Brasileira, a nova diretoria para os próximos 2 anos, não é? Que Deus dê sabedoria àqueles que estarão ali para votar. Estarei ali representando a nossa igreja, eu e a pastora Tânia, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, né? Que Deus nos abençoe aí em todas as decisões que nós vamos tomar ali na cidade de Salvador. É bom a gente estar junto mais uma vez e eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 11. A gente está no ano da intimidade, um ano no qual o Senhor nos chama para uma vida mais próxima dEle, uma vida mais sensível à voz do Senhor, uma vida obediente à voz do Senhor em cada momento. E a intimidade com o Senhor é que nos dá esse discernimento espiritual. É a intimidade com o Senhor que nos dá forças para resistir às tentações, a resistir aos desafios da vida, né? E nós estamos no início do ano, mas se você estava cansado no final do ano passado, você continua cansado no início do ano, a não ser que você tenha tirado aí um mês de férias, não é? Se você não tirou um mês de férias e descansou, você está ainda cansado, né? E está ainda aí sob pressão, está ainda enfrentando desafios, porque todos nós enfrentamos desafios. A nossa vida não é uma vida sem desafios, não é uma vida sem lutas. O Senhor Jesus, Ele não prometeu isso. Ele prometeu aliviar o nosso fardo, Ele prometeu estar ao nosso lado, Ele prometeu renovar as nossas forças. Como bom pastor, Ele derrama o refrigério na nossa alma, não é? E é sempre importante, nessa vida de intimidade, eu caminhar próximo do Senhor Jesus em todo momento. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, é um convite que o Senhor Jesus faz para mim, para você. E Ele faz um convite para que eu e você tenhamos mais intimidade com Ele, com alguns propósitos. E o Senhor Jesus, então, a partir do versículo 28, Mateus capítulo 11, 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus aqui, nesse momento de Mateus capítulo 11, ele está vivendo um tempo também de desafios para ele. Seu primo João Batista estava em cana, tinha sido preso, ainda não tinha sido decapitado, mas já estava preso João Batista. Jesus já estava ali com os seus discípulos, ele estava ali já vivendo esse momento ali com muita emoção ali. Muitas cidades já tinham visto os milagres que o Senhor havia operado, mas ainda assim tinham um coração duro, e ainda assim rejeitavam ao Senhor. Ele está vivendo exatamente esse momento.
Líderes religiosos que deveriam estar ali reconhecendo nele a autoridade espiritual, estavam ali construindo uma oposição a ele. E é nesse contexto que o Senhor Jesus, olhando para mim e para você, nos faz esse convite, um convite de nos aproximar dele. Jesus ali, mesmo sendo rejeitado, mesmo preocupado com o seu primo, mesmo vivendo um momento ali desafiador, ao invés de ele acusar, ao invés de ele ameaçar, ele faz um convite. Ele nos chama para uma proximidade com ele. Isso reflete a bondade do nosso Deus, um Deus cuja essência é o amor. Nós cantamos sobre isso aqui. Essa essência é o amor, e o Senhor, Ele nunca nos deixa de nos amar. Apesar de falhos, apesar de muitas vezes decepcionar o coração do Senhor com as nossas escolhas, Ele continua nos amando e sempre nos dá uma chance de reconciliação com Ele. Esse é o nosso Deus, que olha para mim e para você com um amor muito grande. Olha para mim e para você com compaixão, com misericórdia. Olha para mim e para você com uma mão estendida para nos dar uma chance de recomeçar. Nunca com o dedo apontado acusando. Nunca com o dedo apontado condenando. Porque Ele não veio para condenar o mundo, conforme fala o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17. Mas Ele veio para salvar o mundo. Então Ele não nos julga, Ele nos abençoa, Ele nos perdoa, Ele faz como nós cantamos aqui, Ele acabou com o abismo entre nós e Ele, para que houvesse reconciliação, para que nós tivéssemos de novo intimidade com Ele. O seu amor tão grande faz isso, e é o Senhor Jesus que nos faz esse convite de estarmos indo até Ele, de nos aproximarmos dEle. Baseados nesses versículos de Mateus 11, 28 a 30, nós podemos aprender algumas coisas. A primeira delas é que o convite do Senhor Jesus é pessoal. Ele não manda que o povo procure os líderes religiosos. Ele diz assim: venham a mim. Esse é um convite do Senhor dizendo: eu sou o Deus da glória, eu sou o Criador dos céus e do universo, dos céus e da terra, eu criei tudo, mas eu quero intimidade com você, Sheila. Vem a mim. Não precisa procurar ao imperador, não precisa procurar aos comandantes do exército romano, não precisa procurar os líderes religiosos vestidos com roupas todas exuberantes ali. Venham a mim, venham diretamente a mim. Porque naquele momento que o Senhor Jesus nasce, se entrega depois numa cruz, morre e ressuscita, ele abre um caminho para que eu e você nos apresentemos diretamente a Ele, sem a necessidade de nenhum intermediário. Até o nascimento de Jesus, até a sua morte na cruz e ressurreição, o povo dependia dos sacerdotes para apresentarem diante de Deus os sacrifícios pelos seus pecados. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morre naquela cruz, o véu se rasga. Esse véu era o véu do Santo dos Santos. Esse véu se rasga. O Santo dos Santos era um lugar onde somente o sumo sacerdote entrava. Ele entrava nesse lugar secreto de intimidade com Deus e ali apresentava diante de Deus os sacrifícios para perdão dos pecados do povo. E quando esse véu se rasga na morte de Jesus, isso significa que agora eu não preciso de ninguém mais. Eu posso ir direto ao próprio Deus, eu posso falar com Deus, eu posso me aproximar dEle, eu posso ir a Ele e me apresentar diante dEle, como nós cantamos aqui, colocando a seus pés tudo que somos, tudo que temos. E o interessante é que, apesar de vacilões, o Senhor nos aceita. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos recebe. O Senhor Jesus, Ele diz: venham a mim, cheguem mais perto, se aproximem de mim, tenham intimidade comigo. O verbo que o Senhor Jesus usa aqui nesse momento, Deute, é o mesmo verbo que Ele usa quando Ele convida os seus discípulos para segui-lo. Quando Ele começa a montar a sua equipe ali e começa a chamar a Pedro, a João, a Tiago, é a mesma palavra. Quando Ele convida aqueles homens para caminharem com Ele. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Venham a mim, caminhem comigo. Eu estou aqui para caminhar com vocês. O Senhor Jesus nos chama para um encontro com Ele e somente com Ele. E nós precisamos ter em mente isso. A nossa fé é em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É Ele, e somente Ele. Você não pode confiar em homens, nem em mim. Porque eu e todos os pastores, nós somos pessoas falhas, podemos errar, somos pessoas limitadas como você. Se cortar meu braço aqui agora, vai sair um sangue vermelho igual o seu.
É assim, mas a nossa fé não está em pessoas, a nossa fé está no Senhor Jesus. E assim, quando as pessoas, ainda que líderes, falham conosco, nós não abandonamos a nossa fé, porque sabemos em quem cremos. Nós cremos no Deus infalível, no Deus perfeito, no Deus soberano, o Criador de tudo e de todos. E é esse Deus que diz assim: venham a mim, se aproximem de mim, se aproximem, porque eu estou aqui disponível para um encontro pessoal com você. A intimidade com Deus começa quando eu deixo de me esconder e me aproximo do Senhor. Quando eu deixo de me esconder em práticas religiosas. Eu estou bem com Deus, todo domingo eu estou na igreja, eu estou na IBD, eu estou em tudo. Mas sim, qual é o coração? Porque a intimidade com Deus não é uma chamada, não é uma folha de chamado como tem na escola, presente, presente, presente. E esse aluno nunca faltou, ele é top. Ele pode estar na sala de aula o tempo inteiro, mas pensando em tudo que está lá fora, não vai prestar atenção em nada, não vai aprender nada. O que Deus, ele se importa é como está o meu coração e o seu coração na presença dEle. Porque Deus, ele não se relaciona comigo e com você só aos domingos e quartas-feiras, quando estamos aqui nesse lugar. Deus, ele se relaciona comigo e com você 7 dias por semana, 24 horas por dia, até quando nós estamos dormindo. Porque a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, ele está atuando em nosso favor. Você crê nisso? É esse Deus que diz assim: se aproxime de mim, eu sou o Deus perfeito. Ele está nos chamando para um tempo de intimidade com Ele. E esse tempo de intimidade não é limitado, não é com um cronômetro dizendo acabou agora. É eterno, é a eternidade com o Senhor. É a eternidade próximo do Senhor. Esse convite é pessoal. O Senhor, ele convida a cada um de nós para ter um encontro com Ele, para andarmos próximos dEle. É um chamado do próprio Deus dizendo: vem até mim, caminhe comigo, eu estou disponível para você. Sabe, você já pensou como que isso é um privilégio tão grande? O Deus santo e perfeito chama e diz: eu estou disponível. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para falar contigo. Eu estou aqui para estender minha mão sobre você. Eu estou aqui para renovar as suas forças. Eu estou aqui para te dar esperança. Eu estou aqui para te dar a paz que excede todo o entendimento. Eu estou aqui para te dar direção. Eu estou aqui para te dar consolo. É esse Deus que está dizendo: venham a mim. Ele sabe o meu nome e o seu nome. Se Ele chama as estrelas pelo próprio nome, Ele nos conhece dessa mesma forma. Ele sabe as lutas que nós estamos enfrentando. Ele sabe os desafios. E aí Ele diz: venham a mim. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto, que o Senhor, ele está fazendo um convite para que eu e você tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, sem intermediários. Nós aqui estudamos a Bíblia na escola bíblica dominical, nos cultos pregamos a Bíblia, a palavra de Deus infalível, inerrante, mas é o Senhor diretamente que fala com cada um. É o Senhor que ministra aos nossos corações. E esse Deus está dizendo: venham a mim. Se aproximem de mim, caminhem comigo. Vocês já viram, nesse estágio aqui do ministério do Senhor Jesus, muitos milagres já tinham sido feitos, muitas coisas tinham acontecido, e então já estava mais que reconhecido o poder e a autoridade do Senhor Jesus, e Ele diz: venham, eu estou aqui, facinho, facinho para vocês, disponível. Se só não tem intimidade comigo, se não quiserem. É o próprio Deus que diz assim: vocês me buscarão e me encontrarão, como nós ouvimos hoje de manhã, a pastora Tânia falando, quando vocês me buscarem de todo o coração. É esse Deus que diz: venham a mim, eu estou aqui disponível para vocês. Em segundo lugar, com esse texto, nós aprendemos que o Senhor, ele se importa com as nossas lutas. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus faz um jogo de palavras para chamar aqui aqueles que estão exaustos pelo esforço contínuo. Aqueles que estão sob uma pressão, sobrecarregados, aqueles que estão sendo oprimidos, estão recebendo um peso muito forte sobre a sua vida. Era um peso que esse povo estava recebendo. Havia um peso social que o povo que ouve a mensagem de Jesus estava vivendo. Era a opressão do Império Romano, o exército mais cruel daquele tempo. Os romanos, eles oprimiam os povos, eles pressionavam, eles humilhavam, eles tiravam ali a sua autoestima, tiravam a sua autonomia, eles não tinham a liberdade de cultuar ao Senhor como gostariam ali. Então, o povo vivia essa opressão e o povo estava ali esperando um libertador.
mas o povo vivia também um peso de uma opressão espiritual, uma culpa pelos erros, uma culpa pelas más escolhas, pela desobediência ao Senhor, um peso de uma culpa muito grande, o peso de uma tristeza muito grande, o peso de tentar ali a liberdade e não conseguir. E o Senhor, Ele olha e diz, essa galera está enfrentando muitas lutas, e Ele se importa comigo e com você. O Senhor, Ele se importa tanto que Ele se entregou por mim e por você. Ele se importa tanto que todas as manhãs Ele renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia diz isso. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Você crê nisso? Toda vez que eu e você acordamos pela manhã, podemos, como ouvimos hoje pela manhã, falar com Deus, agradecer ao Senhor, dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor renovou suas misericórdias sobre a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu entrego toda a minha vida em suas mãos nesse dia, para que o Senhor me dirija, o Senhor me use, o Senhor me proteja, o Senhor cuide de mim em todo momento, porque Ele se importa comigo e com você. Às vezes, em meio às lutas, a gente pensa assim, Deus, Ele se esqueceu de mim. Deus, Ele me abandonou. Por que tal coisa está acontecendo comigo? Será que Deus ele não se importa mais comigo? Nessa hora, é preciso crer que o Senhor, Ele se importa sim. Ele se preocupa conosco. Ele não nos prometeu uma vida fácil. As lutas fazem parte da nossa jornada. Jesus, Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outro momento ele vira e diz, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E quando eu busco intimidade com o Senhor, quando eu aceito esse convite de ir até Ele e me aproximar dEle, eu vou, no meio da luta, sentir consolo. No meio da luta eu vou perceber as minhas forças sendo renovadas. No meio da luta eu recebo a direção de Deus e o entendimento do que fazer, de como reagir, de como esperar. Em meio à luta, as minhas esperanças são renovadas. Por quê? Porque Ele se importa. E Ele diz, você está cansado, você está muito pressionado, há um peso muito forte sobre você. Vem a mim. Pode vir a mim. Deus, Ele se importa comigo e com você. E todos os dias, eu e você devemos reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Senhor, eu preciso da Tua proteção. Senhor, eu preciso da Tua direção. Senhor, eu preciso da Tua sabedoria. Senhor, eu preciso da Tua força para não desistir, para perseverar. Senhor, eu preciso do Teu consolo. Senhor, eu preciso de esperança no Senhor. Eu e você precisamos de Jesus. E sabe, querido, é maravilhoso crer que esse Deus de quem eu preciso está sempre pronto para estender a mão para mim. Ele nunca encolhe a sua mão. Ele sempre estende, Ele sempre abre os seus braços para me receber. É esse Deus que está dizendo, você está aí pressionado demais, você está aí cansado demais, eu me importo com você, vem até mim. Talvez os seus familiares, talvez os seus melhores amigos, talvez as pessoas mais próximas de você estejam indiferentes a uma luta que você está enfrentando, mas Deus não está. Ele não está ignorando, e tampouco indiferente. Ele está atuando, Ele está pronto para atuar. Então, muitas vezes, quando nós nos frustramos com as pessoas, muitas vezes, quando nós enfrentamos muitas lutas e nos sentimos cansados, exaustos, nós temos que correr para os braços do nosso Deus e dizer, Pai, me acolhe aqui, Pai, renova minhas forças aqui, Pai, por favor, me dá aí um aconchego de Pai, aquele colo, aquele cuidado, aquela proteção. É esse o convite do Senhor Jesus, porque como Ele não ignora a nossa luta, Ele diz, venham a mim, você está cansado, está desgastado, está exausto, está oprimido, está pressionado, eu estou aqui, só vem a mim. Ele se importa comigo e com você, e nós precisamos acreditar nisso, e sentir o Senhor se importando conosco a cada momento, e entregar a nossa vida diante dEle, dizendo, Senhor, cuida de mim, Senhor, porque eu preciso de Ti. Esse convite do Senhor Jesus é um convite pessoal. Nós aprendemos com esse texto que Ele se importa conosco, mas em terceiro lugar, nós aprendemos que caminhar com o Senhor Jesus é trocar de jugo, e não significa viver sem um jugo. O Senhor Jesus, Ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O jugo, a palavra jugo aqui, era uma peça, eu sei que você já conhece isso, era uma peça que unia dois animais para que eles pudessem juntos carregar o peso.
E nesse, se havia um animal mais forte que o outro, esse animal mais forte carregava mais peso que o mais fraco. Era esse jugo. Quando nós vivemos a lado com o Senhor Jesus em intimidade, Ele assume todo o peso da nossa vida e alivia esse peso para que possamos prosseguir a nossa jornada. Ele alivia de nós, Ele renova as nossas forças em todo momento. E assim, como os animais caminhavam juntos, lado a lado, carregando um peso, Cristo Jesus está ao meu lado e ao seu lado, para carregar os pesos da nossa vida, para nos ajudar a avançar. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Para de andar sozinho, filho. Para de tentar resolver as coisas sozinho pela sua própria força ou pela sua própria sabedoria. Para de dar as suas soluções para os problemas. Caminha comigo. Tenha intimidade comigo, caminhe do meu lado, porque eu estou aqui, ó. E eu estou te chamando para vir para mim, eu estou te chamando para estar perto de mim, eu estou te chamando para depender de mim. Está pesado, eu vou carregar para você. Você está cansado, eu vou renovar as suas forças. É um convite pessoal do Senhor Jesus, dizendo, eu estou aqui, disponível para você. E Ele diz, olha, caminhem comigo e aprendam de mim. Interessante que a palavra que o Senhor Jesus usa aqui para aprendam de mim, é a raiz da palavra matete, que significa discípulo, aprendiz. É o Senhor dizendo, vem aprender comigo, se aproxima de mim. Você está cansado, você está desgastado, você está sob uma pressão muito forte, se aproxime de mim e aprenda de mim, aprenda do meu amor, aprenda da minha sabedoria, aprenda da minha paz que excede todo o entendimento, aprenda da minha força, aprenda do meu poder, aprenda da minha autoridade, aprenda comigo, ande pertinho de mim, porque intimidade com Deus não é ter informação sobre Deus, intimidade com Deus é conviver com Ele, é ter ali proximidade com Ele, não é só apenas saber que Deus existe, é depender desse Deus que existe, não é apenas confiar que Ele criou todas as coisas, é depender do Criador, é entregar a vida diante dEle, é conviver com Ele, dizer, Pai, eu não vou sair daqui, eu não vou fazer nenhuma escolha, eu não vou tomar nenhuma decisão, até que o Senhor fale comigo, até que o Senhor mostre a direção certa, até que o Senhor então me diga, vá. Como Moisés diz ao Senhor ali, naquele momento do êxodo, né, Senhor, se tu não fores comigo, daqui eu não vou sair. Se o Senhor não for conosco, nós não sairemos desse lugar. E o Senhor que estava ali, prestes a abandonar o povo, após a saída do Egito, diz, tá legal, eu vou caminhar com vocês. De dia vai ter uma nuvem, à noite vai ter uma coluna de fogo, e vocês já saberão que eu estou presente com vocês em todo momento. É essa intimidade que o Senhor está dizendo. Eu quero carregar teu peso, e aprenda do meu amor, que eu vou te conduzir como bom pastor. Eu não vou te deixar perdido no meio do caminho. Eu não vou te abandonar e não vou te deixar para trás. Eu vou te acolher, eu vou te proteger. Eu vou cuidar de você. Agora você tem que aprender a esperar meu tempo, porque meu tempo é diferente do teu. Eu vou carregar o teu peso, mas não é para você sair correndo não. Você vai andar na velocidade que eu tenho para você. Você vai aprender a esperar eu responder. Você vai aprender a obedecer. Você vai aprender ali a depender de mim, a confiar em mim o tempo inteiro. Esse texto tão lindo, nós aprendemos que o convite do Senhor Jesus é para irmos diretamente a Ele. E aprendemos que Ele se importa conosco. Nós aprendemos que Ele assume o jugo mais pesado para nos ajudar a caminhar. Mas em último lugar também nós aprendemos que Jesus, Ele nos oferece descanso para a alma. Jesus, Ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Para a essência da sua vida. Não é apenas um descanso físico. Quando a gente está ali fazendo os exercícios, né, os marombados aqui sabem disso, a gente não pode repetir todos os dias os mesmos exercícios. Você faz no primeiro dia alguns exercícios, no segundo dia outros exercícios para o músculo descansar do exercício do dia anterior. E aí só no outro dia que você vai repetir os mesmos exercícios, porque os músculos precisam descansar também para se fortalecer. Jesus não está falando de um descanso físico, Ele está falando de um descanso na alma.
um descanso ali no meu coração, um descanso na essência do meu ser, uma paz que o apóstolo Paulo vai descreve em Filipenses como uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que eu não consigo explicar. Essa paz vem por esse descanso da alma, essa certeza, esse alívio que eu começo a sentir quando creio e dependo desse Deus que cuida de mim em todo momento. Jesus, ele não promete nos tirar da estrada, mas ele promete estar conosco na estrada. Ele está conosco na jornada. Ele não nos abandona em momento nenhum. E a alma, ela descansa quando ela encontra um lugar em Cristo. E ela só encontra um lugar em Cristo quando ela tem intimidade com o Senhor. Quando eu posso sentir a presença do Senhor. Quando eu posso ouvir a voz do Senhor. Quando eu posso me sentir próximo do Senhor em todo momento. Me sentindo fortalecido por Ele. Cuidado por Ele. Direcionado por Ele. Jesus, ele não diz assim, ó, se vira aí. Não, eu vou estar com você. Eu vou carregar esse fardo pesado. Eu vou cuidar de você. Mas você tem que se aproximar de mim. Você tem que vir para mim. Você tem que acreditar que eu vou aliviar esse peso. Você precisa acreditar que eu te amo e me importo com você. E não importa o problema que você esteja enfrentando, não importa o desafio, não precisa resolver para se apresentar diante de mim. Se apresenta diante de mim que eu vou te dar sabedoria para resolver. Se renda diante de mim, busque a minha direção e deixe comigo. Está pesado? Eu vou carregar. Você está sem esperança? Eu vou renovar suas esperanças. Você está aí sem fôlego? Eu vou colocar o sopro de vida na sua vida. Mas para isso você precisa vir a mim. Precisa se apresentar diante de mim. Precisa se render e dizer, eu não quero mais caminhar pelas minhas próprias forças. Eu não quero mais fazer escolhas conforme a minha vontade. Nós estamos no ano da intimidade. E o ano da intimidade nos desafia. Porque a fé, ela começa com proximidade de Deus. A transformação que acontece na nossa vida, que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 5:17, quando ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa transformação, ela só acontece a partir de um relacionamento de intimidade com Deus. Eu sou feito nova criatura quando eu busco intimidade com o Senhor. O descanso da alma só vem quando eu tenho comunhão com o Senhor. Quando eu aceito esse convite do Pai dizendo assim, venham a mim, venham para mim. Venham aqui para os meus braços, ó. Vocês estão aí e os meus braços estão abertos. E os meus braços não são braços humanos. Os meus braços são braços divinos. E esses braços divinos nunca perderam uma batalha. Esses braços divinos nunca foram derrotados. E esses braços divinos, que nunca foram derrotados, estão prontos para te acolher. Estão prontos para te receber. Estão prontos para te aconchegar. Estão prontos para te consolar. Estão prontos para renovar as tuas forças. Estão prontos para te dar direção. Esses braços divinos estão disponíveis. E aí, a gente volta ao início desse trecho. Venham a mim. Esse é o convite do Senhor. Para mim e para você. Não importa se você que está me ouvindo hoje tem uma longa jornada com Jesus, ou se você ainda não começou uma caminhada com Jesus, o convite é o mesmo. Venham a mim. Você pode ter décadas de caminhada com o Senhor Jesus, mas todos os dias você precisa se apresentar diante do Senhor dizendo, aqui está a minha vida, Senhor, eu preciso de Ti. Mas talvez você não tenha essa jornada e hoje vai ser a primeira noite que você vai dizer, aqui está a minha vida, Senhor. Eu quero me achegar a Ti, toma minha vida nas Tuas mãos. Porque esse é um convite diário, de todos os dias eu renovar com Deus esse meu compromisso de depender dEle, de esperar o tempo dEle. Sabe, irmãos, nós somos muito ansiosos. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas rapidinho. Mas não é assim. Esses dias eu estava aprendendo lá com a minha cunhada a fazer pão em casa, né? E aí tem que deixar a massa lá no tempo certo, descansar.
Se você deixa a massa descansar no tempo certo, quando tu bota o pão no forno, ele vai sair fofinho. Aí a gente usa lá as farinhas diferentes, que não é bem farinha, os negócios lá, né, que o Márcio dá, umas coisas assim, e aí você pode comer sem culpa, porque o pão não engorda. O pão não engorda, quem engorda é a gente quando come demais. Né? Mas se você faz com os outros negócios ali, mais light ali, fica ali. E a gente teve que esperar o tempo certo. Se bota a massa para assar antes do tempo, vai dar ruim. Igual o curioso, que o bolo está assando, e aí a pessoa, ao invés de esperar o tempo, abre a porta do forno antes. Aí o bolo, o que acontece com o bolo? Sola. O bolo sola. Tem gente que gosta de bolo solado, não é? Mas bolo solado fica parecendo assim um pudim que não é cozido, é meio assado, fica um negócio meio esquisito, né? Bom é o bolo fofinho. E o bolo fofinho tem que esperar o tempo certo sem abrir a porta do forno. A vida com Deus é assim. Eu tenho que esperar o tempo dele. É ele quem sabe o tempo certo. Deus, ele nunca chegou atrasado. Ele nunca chegou adiantado. Ele age no tempo certo, do jeito certo. É por isso que eu e você precisamos crer no Senhor e depender do Senhor e aceitar o convite que ele faz dizendo: venham a mim. Eu sei o tempo certo. O meu relógio não termina a bateria. Ele não atrasa. Eu sei o momento certinho de você dar uns passos. Só espere o meu tempo. Eu vou colocar um jugo, eu vou estar do seu lado, eu vou te aliviar. Eu vou tirar esse peso. Eu vou renovar as suas forças. Eu vou estar lado a lado com você nessa estrada. Terão espinhos, mas eu estarei ali para curar as feridas. Vai ter um calor, mas eu estarei ali para te dar um refrigério. Às vezes tem uma bifurcação e eu estarei ali para te mostrar o lugar certo. Você vai se sentir cansado e eu estarei ali para renovar as suas forças. Só precisa de uma coisa: que você venha a mim. Esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa noite. Irmos até Ele, irmos na direção do Senhor, lançarmos as nossas vidas nos braços do Pai e declararmos diante dEle: eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu cuidado. Irmãos, o ano está começando e será um ano de muitos desafios, como todos os anos serão. Mas você pode começar esse ano de um jeito diferente, assumindo o compromisso de buscar intimidade com o Senhor, de ir até Ele e dizer: aqui está minha vida, Senhor, rendida diante de Ti. Está a minha vida aqui, Senhor, entregue diante de Ti. Feche os seus olhos nessa hora. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não tenho ideia de qual seja. Eu não tenho ideia de quais são os desafios da sua vida. Mas Deus sabe. Ele conhece tudo sobre você. Ele conhece todos os erros que você já cometeu. Eu quero te dizer, os erros que você já cometeu não podem te afastar de Deus. Porque Ele está de braços abertos, apesar dos erros que você cometeu, para te acolher, para te receber, para cuidar de você. Às vezes há uma voz que te acusa dizendo: você não merece. E apesar de falar a verdade, porque nem eu e nenhum de nós aqui merece esse amor, Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele está pronto para nos acolher. Porque nos ama, Ele está de braços abertos para nos receber. E tudo que Ele poderia fazer para que eu e você recebêssemos esse aconchego, Ele fez. Ele deixou a sua glória como filho. Ele viveu como um ser humano. Ele morreu numa cruz e foi humilhado ali. Foi crucificado ali. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar a mim e a você essa ponte até Deus de novo. Esse caminho de reconciliação. Ele fez tudo que era preciso ser feito para que eu e você pudéssemos nos aproximar dele de novo. Agora, a nossa parte Ele não vai fazer. Ele já construiu a ponte. E Ele está de um lado dizendo: agora você pode vir. Agora você pode se entregar. Agora você pode se consagrar. Agora você pode declarar a sua dependência de mim. Porque a ponte já está feita. Basta só você vir cruzando essa ponte. Não tem mais abismo que me separa de você. Não
Não tem mais um vale profundo que te impede de se chegar a mim. Não tem ninguém entre mim e você. Agora é você vir, é você se entregar. Talvez nessa noite, você que está aqui, você nunca teve um momento onde você disse para Deus: eu me entrego, eu me rendo, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero ir até o Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. E nessa noite eu quero te dar essa chance, essa oportunidade de você se voltar para Deus e dizer: aqui está a minha vida, Deus, eu quero me entregar ao Senhor. Mas talvez você seja alguém que já tenha se entregue ao Senhor, mas nessa noite Deus te chama dizendo: vem mais para perto, vem e consagra a sua vida. Você está aí cansado, você está aí sendo pressionado, eu estou aqui para cuidar de você. Talvez você seja alguém que ama tanto a Deus, quer fazer tantas coisas para o Senhor, mas outras coisas acabam te tirando do foco. E o Senhor tem um propósito, tem te chamado, quer te usar. Você sabe que Deus tem um propósito para você, mas você fica dizendo para o Senhor assim: depois, Senhor, depois, Senhor. Eu preciso resolver tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho esse negócio para montar, eu tenho esse negócio para fechar, eu tenho as contas para pagar. Mas a Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele deve ser a prioridade da nossa vida. Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Todas as demais coisas que nós precisamos, Ele vai acrescentar. Porque Ele diz: se você está cansado, se o jugo está pesado, eu estou aqui para cuidar de você. E Ele só pede uma coisa: venham até mim. E é esse o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Venha até o Senhor Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Ele está presente aqui, pronto para te receber, pronto para te acolher. E nós vamos cantar uma canção. E essa canção começa declarando algo impressionante: Senhor, seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar essa canção. Essa canção declara assim: nos teus braços, Senhor, eu encontro descanso. E se nessa noite você quer vir até Jesus, você quer vir até o Senhor, você quer consagrar a sua vida ao Senhor, você quer entregar a sua vida ao Senhor, enquanto nós estivermos cantando, eu vou te chamar para vir até o Senhor, vir até esse altar aqui. Eu vou encerrar o culto orando por sua vida. Talvez um casal nessa noite queira dizer: Senhor, nós queremos vir até Ti, queremos pedir a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Nós queremos consagrar o nosso casamento, nós queremos consagrar o nosso namoro, o nosso noivado. Não importa o que você nessa noite quer colocar o Senhor, Ele está te chamando. Você quer vir até Jesus? Então saia do seu lugar e venha. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou encerrar o culto orando por você, orando por sua vida. Vamos louvar o Senhor. Chamando, vem a mim. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
quero estar seguro em Ti, segura em Ti, Senhor. Se essa noite você quer fazer esse pedido ao Senhor, vem até Ele. Ele está aqui pronto para te receber. E declarar seguro estou nos braços daquele que nunca, nunca me deixou. A graça de Deus é disponível para todo aquele que se arrepende e crê. Está disponível para você. Ele te chama nessa noite. Nós podemos então estar experimentando essa graça do Senhor. Recaiam nessa graça, Senhor, na tua graça. Recaiam em tuas mãos. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Como é bom estar na graça do Senhor. Essa graça é infalível. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços 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 é o meu descanso. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor tão grande. O Senhor nos convida a nos aproximar de Ti e
receber o descanso, receber o consolo, receber a proteção, receber a renovação de forças, de esperança, de alegria. Obrigado, Senhor, pelo teu amor tão grande. Obrigado, Deus, pela tua presença santa aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, por cada um que nesse momento se achega até a ti, aceitando o seu convite, vem a mim. E, ó Deus, eles estão aqui na tua presença, Senhor. Ó Deus, o Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante de ti. Pessoas com lágrimas nos olhos, com corações quebrantados diante do Senhor. Ó Deus onisciente, que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre cada um. Porque o Senhor também é Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. E, ó Deus, todo cansaço, toda luta, toda tristeza, tudo aquilo que estava impactando a vida dos teus filhos, na tua presença e pelo teu poder, cai por terra, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Ó Deus bendito, o Senhor que é Deus onisciente, sabe também que muitos outros estão aí em seus lugares, mas colocando os seus corações na tua presença. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Deus bendito, pelo teu poder atuando em nós e através de nós. Mas o Senhor também é Deus onipresente. Nós vamos sair aqui desse lugar, mas quando sairmos daqui, Pai, o Senhor estará conosco, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, por toda a eternidade. Senhor, então, que cada pessoa que está aqui agora não se sinta mais sozinha, não se sinta abandonada, Senhor, mas o Senhor faz um convite de intimidade. O Senhor promete: estarei com você todo o tempo, em todos os lugares. Ó Deus, cada pessoa que me ouve nessa hora, aqui presencialmente ou pela internet, não se sinta mais sozinha, mas possa sentir a tua presença, Pai. Possa sentir o teu poder, a tua força fluindo, Pai. Ó Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, porque todos nós precisamos do Senhor. Nós dependemos de ti. Te agradecemos pelas vitórias, te agradecemos pelas bênçãos, mas também reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Ó Deus, toma cada vida em tuas mãos, cada decisão consagrada nessa noite. Pai querido, cuida de nós. Nós precisamos do teu cuidado, nós precisamos da tua proteção, nós precisamos dos teus braços de amor ao nosso redor, nos aconchegando, Pai, cuidando de nós. Toma as nossas vidas em tuas mãos, abençoa cada lar aqui representado nesta noite. Senhor, abençoa o nosso caminho de volta aos nossos lares. E a Deus, que nesta semana que começa hoje, sejamos protegidos, cuidados, dirigidos pelo Senhor. Dá-nos alívio dos pesos, dá-nos direção, dá-nos proteção. Nós dependemos de Ti, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. Cuide de nós, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite. O nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome generoso, o nome poderoso e invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, e a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Então, um abraço no irmão que está aí do seu lado. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Na quarta-feira estaremos aqui orando mais uma vez, intercedendo uns pelos outros. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei